Fala você que se liga no Arquibancada Tricolor, Gabriel Sá aqui, está começando mais um De Olho no Adversário, nas horas que antecedem São Paulo e Vitória, jogo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro em casa, é Morumbis, um jogo que fica no meio da maratona do São Paulo aí de mata-mata, jogos decisivos, importantes, embalado São Paulo após uma decisão contra o Nacional, mas que chegará com time alternativo, time misto então, para enfrentar o Vitória. Ao meu lado hoje, pra gente comentar então do Vitória do técnico Thiago Carpini, Léo Santiago, do Canto Rubro Negro, meu parceiro, está comigo nessa, pra gente comentar muito desse jogo. Que prazer ter você aqui, Léozão, tamo junto, obrigado pela sua participação. Quero já que você comece deixando o seu boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo e projetando esse Vitória pra partida. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá acompanhando aqui o Arquibancada Tricolor. Obrigado mais uma vez aqui para Gabriel pelo convite. E vamos falar sobre um Vitória que tem mais um jogo da vida, né? A gente costuma dizer que desde que o Vitória estava na Série C no ano de 2022 que a gente não tem paz, porque todo jogo é uma final de campeonato. Na Série C a gente precisava ganhar 7 de 8, era a final de campeonato, a gente conseguiu. Aí foi pro quadrangular, todo jogo na final, aí conseguiu subir. Na Série B também, todo jogo na final, a Vitória conseguiu ser campeão. E agora pra gente na Série A, algo que a gente já esperava, que era brigar pelo rebaixamento, faz parte. A maioria das equipes que sobem acabam de fato tendo esse objetivo. É um jogo muito importante e muito difícil para o Vitória. O Vitória, historicamente, nunca venceu o São Paulo em Morumbi, no Morumbi. Eu tenho família aqui, então São Paulo, eu posso dizer que depois de Salvador é a cidade que eu mais conheço. Venho aqui desde que eu sou pequeno e principalmente acho que depois do Barradão, o Morumbi foi a cidade que eu mais fui na minha vida. E o Vitória nunca venceu o São Paulo no Morumbi. Era empatando, perdendo. Espero que seja diferente. O jogo complicado, Vitória que não vai ter o zagueiro Neres, que foi expulso até de forma infantil contra o Cruzeiro. O Vitória estava bem no jogo e acabou tendo o zagueiro expulso, na sequência tomou um empate. Tem um lance mínimo duvidoso, não sendo gente boa, porque a bola bateu na mão do jogador do Cruzeiro, era o Matheus Henrique. Foi muito mão e eu não entendo como o árbitro... Eu tava vendo o jogo, eu fiquei revoltado, cara. Foi assim, pô, uma mão escandalosa, cara. Assim, pô, uma coisa bizarra. Quando eu vi, e aí tinha a possibilidade de ser falta na área, que pra mim não foi, e a mão. Pra mim a mão foi muito clara, foi bizarro. E a gente contava esse jogo contra o Cruzeiro, até pelo Cruzeiro não estar com a equipe titular, que ó, a gente tem que ganhar no Bardão, para chegar no Morumbi e tentar pontuar. Porque o script de quem não quer cair é isso, é ganhar em casa e fora tentar arranjar alguma coisa. Agora que a gente empatou em casa, mesmo que a gente esteja fora da zona, uma vitória contra o Cruzeiro faria com que o Vitória não fosse alcançado por Fluminense e Cuiabá, mesmo com os jogos a menos. Porém, o que aconteceu é que a gente não ganhou o jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, inclusive, poderia ter virado o jogo depois que estava no 11 contra 10, apesar dessa mão escandalosa. Tiveram chance para isso. E o Vitória vem para o Morumbi sabendo que o mínimo aqui é pontuar. É muito difícil. São Paulo pode ser que não vá com a equipe titular, mas mesmo assim. É bem verdade que o Vitória aproveitou algumas janelas. A gente estava aqui no Allianz Parque também. O Palmeiras não foi titular e o Vitória venceu o jogo aqui no Allianz. O Vitória pegou o Cruzeiro no 11 contra 11, que também não era titular, e conseguiu ir bem. Então, com equipes alternativas, de fato, a chance acaba aumentando. Mas, mesmo assim, é um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, de um Vitória que precisa vencer para compensar os pontos que perdeu em casa. Não vai ter Neres, não vai ter Fábio Soares, atacante, com Catapora. Pablo Meia pegou Catapora, agora Fábio Soares também. Cada semana tem um novo. Cada semana vai descobrindo que tem um novo. Catapora já foram 3. Um já voltou, que é Patrick Calmon. Mas a gente não vai ter o zagueiro Neres e Luan Volante, que vocês também conhecem bem, por ser do São Paulo, não poderá enfrentar o São Paulo. O Luan, que é titular, ajuda muito defensivamente, um pouco burocrático com a bola ainda, mas é o titular da equipe e não poderá enfrentar o São Paulo. A expectativa é pontuar, é basicamente isso. A gente tem uma provável escalação, Léo, pra gente projetar esse Vitória contra o São Paulo? Consegue esboçar os 11 iniciais pra galera? Consigo, assim, é claro que a gente pode ter surpresa. A gente já jogou, inclusive, com 3 zagueiros, a gente pode sair dos 3 volantes, apesar de que Carpini, desde que chegou ao Vitória, ele não jogou os seus 3 volantes em praticamente momento nenhum. Então a gente pode imaginar a Vitória com o Lucas Arcanjo, o William Lepo na lateral direita e o Edu na zaga. Aqui é um parênteses, por quê? Porque o Bruno Vini, que vocês também conhecem, voltou a ser relacionado depois de muito tempo. Ele não vinha sendo relacionado por opção, mas para esse jogo ele voltou, já que Neres foi expulso. Então pode ser que dê Bruno Vini, eu acho que vai dar Edu, o zagueiro que veio do Goiás, que entrou inclusive no jogo contra o Cruzeiro. Acho que vai dar Edu. E Wagner Leonardo, que é junto com o Matheus o nosso melhor jogador. É o zagueiro pela esquerda, canhoto, muito bom, muito técnico. Espero que faça mais um bom jogo. E Lucas Esteves, lateral esquerdo. No meio de campo, como a gente não tem Luan, acredito que vai dar Felipe Machado de primeiro volante, que é o nosso volante que jogaria naturalmente, mas jogaria na trinca pelo lado esquerdo sem Luan. Eu acho que ele vai para primeiro volante. Tem o Ricardo Hiller, que é um volante também que era do Bragantino, que vem entrando bem na equipe. E aí fica a dúvida, mas eu acho que vai jogar o William Oliveira.
William Oliveira, que é o volante com mais participações e gols no Vitória na temporada na Série A, chegou a ser artilheiro do campeonato, chegou agora também a ficar fora em alguns jogos por suspensão, chegou a ficar no banco também, mas deve dar essa trinca: Machado, Ricardo Rios e William Oliveira. Na frente, o Mateuzinho, que é de longe do meio para frente nosso melhor jogador. O time não flui sem ele. É impressionante. Para você ter uma noção estatística, o Vitória com o Mateuzinho no ano tem 59% de aproveitamento. Sem Mateuzinho tem 12%. Para você ter a noção do quanto ele é importante para o Vitória. Nossa senhora. É absurdo. Eu estou falando, inclusive, de campeonato de nível técnico mais baixo, como o Campeonato Baiano. Sem Mateuzinho, o Vitória também não venceu no Campeonato Baiano, para você ter essa noção da dependência. Oswaldo, na frente, tudo indica que será o Oswaldo mesmo, até porque fez gol de pênalti, foi bem no último jogo. E o Alejandro, de camisa 9, que fez aquele golaço, para mim vai concorrer pro Puskás ali. O golaço de Alejandro, que vinha sendo ali alternando titular e banco de Janderson, mas depois daquele gol, meu amigo, o titular é ele. Então, Vitória provavelmente Sacândio, Lepo, Edu, Wagner, Esteves, a trinca de volantes, com o Felipe Machado, Ricardo Hiller e o William Oliveira, e na frente o Mateuzinho, Oswaldo e Alejandro. Este é o provável Vitória. Só pra gente projetar também, porque é uma curiosidade que acho que o São Paulino tem sobre este homem que vai aparecer na tela pra você, que é Thiago Carpini, o técnico do Vitória, então, aí que passou pelo São Paulo. Queria que você fizesse uma análise de como começa o Carpini esse trabalho, então, no Vitória, porque o São Paulino pegou uma certa bronca, de certa forma, pela forma que ele sai do clube. Você acha que ele tá conseguindo mudar um pouco essa imagem? E o saldo geral dele no Vitória é um saldo positivo? Pô, ele tá fazendo o que dá com as peças que tem? Ou ele poderia fazer o Vitória jogar mais futebol, Léo? É claro que existem sempre críticas ao trabalho, mas é um fato que o Vitória, quando o Thiago Carpini chega, estava virtualmente rebaixado. O Vitória chegou a ter 2 pontos em 21 disputados. Então era um Vitória virtualmente rebaixado, um Vitória que a gente já estava se preparando para o pior. Com o Carpini, a gente consegue em determinado momento ter um aproveitamento de G8. Depois a gente tem algumas sequências de derrota, mas apesar de a gente sempre ter algumas críticas, algumas questões, o fato é que com o Thiago Carpini o Vitória compete, o Vitória é organizado e muitas vezes o Vitória esbarrou na própria falta de qualidade. Claro que em alguns momentos, algumas decisões técnicas, algumas mudanças acabaram não dando resultado, a gente também cobra ele por isso. Mas, de um modo geral, o trabalho de Carpini é o que a gente falava. Antes dele chegar, a gente falava o seguinte: galera, a gente precisa primeiro brigar para não cair. Porque do jeito que a gente está, nem brigando a gente está. Na matemática, o Vitória chegou a ficar 7 pontos para sair da zona. Isso significa que o campeonato do Vitória acabava na rodada 36. Então a gente não falava que o Vitória não estava brigando para não cair por conta da emoção. Não, nem brigar o Vitória estava. Nem brigar o Vitória estava conseguindo fazer. E com o Carpini a gente consegue brigar para não cair, o que é o objetivo desde o começo. A gente sabe disso, que a meta primeira é de 45 pontos. De um modo geral, é um bom trabalho o Thiago Carpini, é uma equipe organizada e é uma equipe que sabe o que fazer com a bola. Claro, em alguns momentos a estratégia não funciona, em alguns momentos as peças não executam da melhor forma, mas é uma equipe que você, principalmente eu, que conversei com você sobre isso, trabalhei em clubes, também trabalhei no Vitória, trabalhei no esporte, a gente que também viu o dia a dia de muitos treinadores, a gente sabe, a gente vê no campo quando é algo mais intuitivo e quando é trabalhado, a gente tem essa noção. Então o time é organizado, falta um pouco mais de qualidade nas peças e claro que nem sempre a estratégia funciona, mas de um modo geral é um trabalho bom. Só pra gente então ir pros nossos pontos fracos e fortes, não é pra entregar aí a escalação do Carpini, não é pra entregar esses pontos, mas a gente sempre pergunta pra quem vem com a gente quais são os pontos que você acha, primeiro, os fracos, né? Assim, que você acha que o Vitória pode perder o jogo contra o São Paulo, quais são as fragilidades que tem essa equipe, Léo? O Vitória comete ao longo do campeonato muitos erros grandes. E Carpini falou sobre isso muitas vezes na coletiva. A gente comete erros do zagueiro ser expulso quando a gente está dando 2-0. A gente comete erros do zagueiro ser expulso quando a gente tem a bola em São Januário para empatar o jogo. Fora do lance, o zagueiro é expulso porque acabou dando a cotovelada. Então o Vitória comete muitos erros grandes na Série A. Contra o Botafogo, Leco, que estava improvisado, deu a bola no pé do jogador do Botafogo, o Botafogo ganhou o jogo. Então, individualmente, a gente ainda erra muito. Mas o que eu posso falar é, sem dúvidas, é o teste de fogo para Edu, zagueiro que veio do Goiás. Não foi titular em momento nenhum, entrou em 2 jogos ao longo das partidas, mas agora ele vai ser titular contra o São Paulo no Morumbi, até segunda ordem, a não ser que volte Bruno Vini, eu acho difícil, deve ser Edu. Mas a gente comete muito erro grande, e principalmente, quando o Vitória, ao longo do ano, com o Carpini e com o Condé, é pressionado, quando o Vitória é apertado, o Vitória tende a ter muita dificuldade para jogar. O Vitória tende a ter muita dificuldade para conseguir sair, por conta também de questões de qualidade de elenco. Mas eu acredito que esses são os 2 principais pontos, especificamente o zagueiro Edu, o William Lepo, que no contra 1 não é tão bom, e quando a gente é apertado, quando o time adversário pressiona sobre o bloco,
90% das vezes a gente teve muita dificuldade para conseguir jogar. E os pontos fortes desse Vitória? Onde você acha que esse Vitória pode ganhar o jogo diante do São Paulo? Bola parada, principalmente a bola parada do Vitória já foi mais forte, mas ainda é muito forte. É uma bola parada muito interessante do Vitória. Escanteio aberto, escanteio fechado, falta. Então é de fato algo interessante. E principalmente na questão física. O Vitória tem uma semana descansando. É bem verdade que eu não sei se o São Paulo deve ir titular. Mas a tendência do Vitória é pegar agora, como foi contra o Cruzeiro, por exemplo, ou equipes desgastadas, ou equipes que estão com seus times alternativos porque precisam descansar para outros compromissos. Por exemplo, a Vitória pega o Vasco no domingo, mas o Vasco tem Copa do Brasil na quarta. Então a gente não sabe se o Vitória vai pegar o Vasco 100%, se vai segurar um aqui, outro ali. Contra o Cruzeiro, o Matheus Pereira começou no banco. Então a gente tem que ter essa vantagem física. A gente já tem um time naturalmente um pouco mais impositivo de força física. E a gente precisa colocar isso em campo para que a gente vença os duelos, porque é uma equipe complicada, é uma equipe organizada. E Carpini, né? Querendo ou não, Carpini conhece muitos jogadores do elenco, conhece o contexto e pode ser que seja algo positivo também. Eu não vou muito nessa de que ele conhece. Tudo bem, ele conhece, mas tem que conhecer e botar em prática para ganhar. Espero que funcione. Mas Carpini pode ser ou um ponto forte ou pode ser engolido. Aí só o jogo para dizer. Pra gente fechar, então, fazer duas perguntinhas pra você que eu sempre faço aqui no nosso quadro. Primeiro, a sua expectativa do Morumbi. Como é que você acha que vai estar essa atmosfera no estádio e quais são suas referências aí pra jogar fora de casa contra o São Paulo, Léo? Como eu falei, depois do Barradão é o estádio provavelmente que eu mais fui aqui. Como eu sempre falei, eu sempre vim muito aqui em São Paulo. E imagino eu que vai ter um bom público, primeiro por conta da classificação, assisti o jogo todo, inclusive, tá? Eu vi São Paulo Nacional todo 2-0. Esperei até que fizesse mais, achei que poderia ter feito mais, foi um bom jogo de São Paulo, assisti a partida toda, então acho que vai ter aí 50 mil no Morumbi, 40 a 50 mil. Não sei se vai lotar, porque também era Libertadores, era um jogo decisivo, e agora como provavelmente pode não ir com os titulares, não sei se isso pesa. Mas a referência pra gente de jogar no Morumbi é tentar pontuar, porque o Vitória historicamente nunca venceu. Para você ter uma noção, a primeira vez no Campeonato Brasileiro que o Vitória venceu o Palmeiras foi agora. O Vitória também nunca havia vencido o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, só na Copa do Brasil que deu aquela goleada. E nunca venceu o São Paulo também. Na verdade, nunca havia vencido nenhum dos 4 grandes em suas respectivas casas no Campeonato Brasileiro. Então a gente sabe que jogar em São Paulo é pontuar. É não perder. E aí depois a gente vê o que acontece. Minha expectativa é essa, com o estádio cheio, mas que o Vitória consiga se segurar. Show de bola, Léo. E aí, claro, pra fechar o seu palpite, não precisa ficar acanhado por ser canal São Paulino, quero o seu palpite real pra essa partida São Paulo e Vitória. 2-1, apertado, chorado, o São Paulo botando 3 bolas na trave, o Lucas Arcanjo fazendo 5 defesas difíceis, aí no escapada acha o contra-ataque e no final acha a bola parada, vai ser isso aí. Perfeito, Léo, irmão, obrigado pela sua participação conosco, obrigado pelo tempo disponibilizado, bom jogo pra nós amanhã e faça o seu merchan pra galera que não conhece o seu trabalho aí também, pra que te sigam nas redes sociais e no Canto Rubro Negro também. Primeiro, agradecer o convite, mas hoje tá frio aqui, viu, irmão? Eu venho muito aqui e essa Você época viu? geralmente é frio. E, cara, tava calor essa semana, tava calor a semana inteira. Com 34 graus, eu falei, o que é isso? Eu tô em São Paulo? Eu tô em Salvador. Eu tô acostumado a vir aqui, pegar 15, 14, 12, e ontem tava calor, mas agora o vento frio já bateu. Amanhã vai estar frio, e leva aqui, venta no Morumbi, viu? Lá venta muito, ainda mais quando eu ficava no visitante, que é na parte de cima, na quina de cima, aí ventava mais ainda. Eu tô ciente. Mas assim, agradecer o convite. Quem quiser acompanhar também sobre o Vitória, Canto Rubro Negro. Nós estaremos também fazendo a transmissão do jogo. Eu sei que vocês fazem na Arquibancada Tricolor, a gente também faz no Canto Rubro Negro. A gente tenta ir para os jogos fora, assim como vocês também. E agradecer mais uma vez, o Instagram é Canto Rubro Negro, o YouTube é Canto Rubro Negro e meu Twitter é Léo M. Santos. Vou passar para você depois para, se precisar escrever, tá tranquilo. Tá? Obrigado, galera, mais uma vez. Tamo muito que vença o melhor, só não quero perder. Fechado, Léo. Abração, irmão. Tamo junto. Obrigado pela sua participação. Esse foi mais um De Olho no Adversário no Arquibancada Tricolor. E o Arquibancada Tricolor é Superbet. Leia o QR Code e faça seu cadastro, então, na Superbet para fazer a sua aposta para São Paulo e Vitória. Um abraço para vocês. A gente volta amanhã com a jornada esportiva direto do Morumbi. Valeu!